E aí, gurizada? Meu nome é Matheus Morgavi, eu sou profissional de educação física e aqui nesse canal no YouTube eu vou falar sobre treinamento físico. Esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube postando conteúdo, então provavelmente vai ficar uma bosta cheia de falhas, mas pelo menos a gente está aqui fazendo, né? Então é o seguinte, eu já tenho lá um Instagram onde eu já posto conteúdo e o que vem acontecendo é que conforme eu vou fui postando conteúdo e colocando informações técnicas sobre treinamento, cada vez foram me fazendo mais perguntas, me pedindo mais conteúdo, pedindo para aprofundar esses conteúdos. Eu comecei a fazer, além dos posts escritos, então, Reels, IGTV, né, lives e deixar gravado, vídeos mais longos de 10, 15, 20, 30 minutos e o conteúdo vai se prolongando, cada vez a gente entra em mais especificidades e eu já estava há um tempo querendo começar a fazer então esses vídeos para publicar no YouTube, que é uma plataforma mais adequada para esse tipo de conteúdo, onde as pessoas de fato procuram mais esse tipo de informação e é onde as pessoas de fato ficam até o fim, porque elas têm interesse específico nesse tipo de densidade no conteúdo. Então, para adentrar o assunto de treinamento, eu fui analisando e preparei, na verdade, diversos tópicos sobre treinamento físico e especificidades do treinamento. Mas no fim, eu acabei vendo ao longo das lives e ao longo da experiência na academia, tanto dando aula quanto treinando, que existem diversas confusões em relação ao que é treinamento e as modalidades de treinamento que nós temos hoje. Então, considerei fundamental falar e situar vocês no que é treinamento e um pouco sobre essas modalidades e técnicas, estratégias de treinamento que são utilizadas em diversos âmbitos, tanto para quem busca saúde, quem busca estética, quem busca performance e inclusive em alto rendimento. Então, para quem não sabe, eu já fui atleta profissional, eu treino atletas profissionais e já treinei de outras categorias e modalidades. Atualmente trabalho principalmente com lutadores, inclusive alguns campeões mundiais de jiu-jitsu. Já trabalhei com lutadores de outras modalidades também, campeões aí, internacionais e mundiais. Já trabalhei com jogadores de futebol, jogadores de pádel e de tênis. Então, tenho uma grande experiência em treinamento. Assim como treino também musas fitness e modelos, apresentadores de TV, etc. Então, tudo que eu vou falar aqui tem embasamento científico, tem contexto histórico e é aplicado não só por mim, mas também por outros treinadores e outros atletas na prática, com embasamento científico e com base empírica em experiências e treinamentos do que se vê ao longo dos anos. E então nada disso que eu estou falando aqui foi eu que criei, eu que desenvolvi ou que eu esteja inventando. A maior parte do conteúdo, se vocês buscarem no YouTube ou no Google, vocês vão encontrar as informações. Eu simplesmente vou condensar todas elas em um único vídeo. E assim eu vou ir fazendo ao longo de todos os vídeos e em relação a todos os assuntos que vão ser abordados. Então, para situar vocês na parte de treinamento, eu considero fundamental esclarecer e mostrar para vocês e explicar para vocês que treinamento físico é treinamento físico. Treinamento é treinamento, não faz diferença se tu vai treinar na academia, se tu vai fazer treinamento funcional em um estúdio, se tu vai ir num box de crossfit, se tu vai fazer pilates, se tu vai fazer yoga, se o teu objetivo é saúde, estética, performance, o treinamento é um só.
O que ocorre? A gente vê com frequência, tanto profissionais quanto entusiastas de determinadas modalidades falando mal de outras. É comum tu ver, por exemplo, comentário de alguém que está fazendo um treino mais voltado para a estética na academia, a seguinte frase quando vê alguém treinando um levantamento terra ou um levantamento olímpico, um treino com kettlebell, e dizer que isso é coisa de treino funcional, ou que isso é coisa de crossfiteiro, que isso é coisa do crossfit. E isso é um grande equívoco. O que acontece é que ao longo do tempo, desde o surgimento do treinamento físico, do surgimento da musculação, do surgimento das modalidades esportivas, nós temos surgimento de diversas modalidades e diversos métodos de treinamento por objetivos específicos e com contexto histórico do que ele se propõe a fazer. Então, a gente tem o surgimento do treinamento físico há mais de 5.000 anos atrás. E é completamente equivocado tu dizer que alguém que está fazendo levantamento olímpico, por exemplo, está fazendo crossfit, considerando que o levantamento olímpico data praticamente 5.000 anos atrás. A gente tem registros disso. E considerando que as primeiras competições do levantamento de peso olímpico, como nós conhecemos hoje, já existiam em 1800, inclusive com federações. Então, não faz sentido tu dizer que é coisa do crossfit, ou coisa de crossfiteiro, ou coisa do treinamento funcional, se essa metodologia de treino, esse esporte específico, já existe há milhares de anos antes do surgimento do crossfit, que surgiu nos anos 2000. E eu considero um erro grosseiro tu não te valer dessas diversas modalidades e dessas diversas metodologias de treino em prol do teu objetivo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que no treinamento a gente tem esse preconceito com outras modalidades? Por exemplo, um crossfiteiro ter um certo nível de preconceito ou pensar que a metodologia que ele faz é melhor do que, por exemplo, de um fisiculturista, ou o contrário, um fisiculturista ou alguém que busca mais estética e foca mais no treino, nas metodologias do fisiculturismo, achar que a metodologia dele é melhor ou mais eficaz e é a única ou a única que presta, e falar mal do crossfit ou do treinamento funcional, se nós temos diversas metodologias que podem auxiliar em diversos pontos. A gente vê comumente, por exemplo, atletas de outras modalidades praticarem modalidades diferentes da dele, visando a melhora da performance e da técnica na modalidade que ele compete. Exemplo, é muito comum tu ver lutadores de judô treinando jiu-jitsu para melhorar as técnicas de chão, assim como é muito comum tu ver lutadores de jiu-jitsu treinando judô para melhorar as técnicas de queda. É muito comum tu ver um lutador de taekwondo, por exemplo, fazendo treino de modalidades mais fixas no solo, como um Karate Kyokushin ou um Muay Thai, para melhorar a sua estabilidade e o seu jogo de pernas em determinadas situações, assim como é muito comum tu ver lutadores de Muay Thai, Kickboxing e outras modalidades como o Karate Kyokushin treinando o taekwondo para melhorar a velocidade e a potência de algumas técnicas específicas de chute. Assim como é comum tu ver diversos lutadores treinando, por exemplo, capoeira, ginástica olímpica, fazendo calistenia ou outras metodologias de treino para melhorar os saltos, a potência, a amplitude de movimento, a flexibilidade, a estabilidade e acrobacias, onde eles vão poder utilizar para aplicar golpes ou outros tipos de movimento. Então, esse tipo de preconceito, ele em geral acontece, na grande maioria das vezes, no âmbito do treinamento físico. E isso é um tiro no pé. Isso te limita muito em diversos aspectos. Por quê? Por que tu, que é um indivíduo que está treinando de forma de entusiasta, por exemplo, ou para melhorar a tua estética, vai abrir mão de fazer uma prática que pode te auxiliar a atingir o teu objetivo e melhorar o teu treino, melhorar a tua estética em diversos aspectos, sendo que esse é o teu objetivo,
por preconceito, sendo que lutadores ou outros atletas competitivos de altíssima performance não se importam nem um pouco em fazer esse tipo de coisa. Por que tu vai deixar de adotar práticas de um treinamento funcional, ou de um crossfit, ou yoga, ou pilates, ou ginástica natural, ou o que for, por puro preconceito, se algumas dessas práticas e algumas dessas técnicas podem melhorar a tua amplitude de movimento, tua estabilidade, tua flexibilidade, a tua força, o que vai melhorar a tua performance e facilitar o atingimento do teu objetivo estético. Então, completamente errado tu me dizer que treinamento funcional, por exemplo, não serve para nada. A gente tem treinamento funcional e surgimento do treinamento funcional há milhares de anos, quando a gente tem surgimento de jogos, por exemplo, na Grécia Antiga, onde eles faziam treinos de salto, treino de arremessos, treinos de estabilidade, movimentando outros objetos, ou treinos em cima de bases instáveis, visando melhorar a estabilidade, a flexibilidade, a força e a potência para os Jogos Olímpicos, por exemplo. A gente tem a prática do levantamento de peso olímpico, por exemplo, já há 5.000 anos atrás, onde, por exemplo, chineses, gregos, entre outros povos, faziam a prática de levantar troncos e pedras acima da cabeça, visando o ganho de força e performance. Então, essas práticas vêm sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo porque elas funcionam. E nós temos hoje o que nós não tínhamos há milhares de anos atrás, que são estudos científicos mostrando e comprovando a eficiência e a eficácia de determinadas técnicas, como, por exemplo, o levantamento de peso olímpico, para determinadas capacidades físicas e valências. Então, por que não se valer dessa técnica e dessa modalidade? Então, é um erro grosseiro tu ver alguém fazendo a prática de levantamento de peso olímpico e dizer que isso é coisa de crossfiteiro, que isso é coisa do treinamento físico funcional. Treinamento é treinamento. Aí a gente vê a mesma coisa, por exemplo, com o treinamento funcional. O treinamento funcional, como eu disse, surgiu há milhares de anos e nós temos registros disso, e nós temos o desenvolvimento do treinamento físico funcional com a ajuda de profissionais de educação física e profissionais da fisioterapia, visando a melhora das capacidades físicas dos indivíduos com uma redução do risco de lesão para a prática do desporto. Ou seja, foi desenvolvido interdisciplinarmente por profissionais especializados da saúde e da performance, visando o melhor possível de extrair essa performance do indivíduo, aumentar as capacidades físicas com menor risco de lesão. A gente tem, por exemplo, o kettlebell, que normalmente é bastante criticado e visto como coisa do CrossFit, e a gente tem o surgimento do kettlebell na Rússia em 1700, e é a única ferramenta que a gente tem que tu consegue trabalhar força, potência, flexibilidade, mobilidade, estabilidade, treinos balísticos em uma única ferramenta, junto com diversos exercícios específicos desenvolvidos para o kettlebell. Em 1800 nós já temos publicações, registros científicos da eficácia do kettlebell no treinamento. E se isso não fosse verdade, a gente não teria até hoje a Rússia, por exemplo, dominando diversas modalidades nos Jogos Olímpicos há dezenas de anos, utilizando como treinamento base principalmente o levantamento de peso olímpico e o kettlebell. Ou seja, a eficácia está comprovada, é utilizado, e é um preconceito completamente infundado tu falar mal da ferramenta. Tu pode não gostar, ela pode não te ser útil no momento, mas ela funciona, ela tem um propósito e ela não é coisa do CrossFit ou do treinamento funcional. Assim como seria um erro grosseiro tu afirmar que o fisiculturismo não serve para nada e que as técnicas do fisiculturismo não funcionam, não servem para nada em termos de performance, se em determinadas modalidades é importante
tu desenvolver a quantidade de massa magra e reduzir o percentual de gordura visando uma performance específica ou um peso específico ou uma proporção específica que é a mais adequada ou mais interessante para a prática daquele esporte, daquela modalidade especificamente. Então, o que acontece? Quando a gente está falando em treinamento e o teu objetivo ele é puramente estético, por exemplo, tu depende necessariamente de sobrecarga. Quer queira ou não, a força e a sobrecarga e a progressão de carga é fundamental para o ganho estético. E não adianta tu aplicar uma técnica, por exemplo, de biset, triset, drop set ou o que for, visando um ganho estético, fazendo essas práticas e métodos avançados de treinamento que são utilizadas amplamente e que são sim eficazes e eficientes para diversos objetivos que são mais voltados e que vêm mais do fisiculturismo, se tu não tem força o suficiente, performance o suficiente para trabalhar com uma carga que vá te gerar algum benefício. Então não adianta tu fazer drop set de supino se tu é um indivíduo de 1,80 e 80 quilos e tu vai fazer um drop set começando com 3 repetições com 20 e 30 quilos. Ocorre que as pessoas elas cometem alguns erros que são inadmissíveis. Por exemplo, dizer que um levantador, um fisiculturista não precisa ter força e performance para o ganho estético. E aí, com frequência, eu vejo as pessoas falando, por exemplo, daquele vídeo do Kai Greene, onde ele está falando da rosca direta, né, com o halter no banco, e ele diz que o peso não importa, que o que importa é fazer um grande alongamento e um pico de contração, que o músculo ele alonga e contrai. E isso é que vai gerar a hipertrofia, beleza? E aí a gente está falando de um exercício específico, de um treino específico para um objetivo específico. Um treino de bíceps isolado, uniarticular, com um peso livre sentado em um banco inclinado onde o objetivo é, de fato, visar um maior alongamento e um maior pico de contração, amplitude e tempo de tensão para aquele músculo específico. Agora, se tu for colocar lá, por exemplo, no YouTube, Kai Greene Incline Bench Press, tu vai ver ele fazendo série de supino com 220 quilos, supino inclinado. Então, tu não tem sentido tu dizer que tu não precisa de sobrecarga para gerar hipertrofia e para gerar ganho estético. Isso é fundamental. Treinamento estético tem fases. Tu precisa ganhar força, tu precisa ganhar volume, tu precisa ter performance para que tu consiga atingir o objetivo que tu está buscando de ganho estético. E isso se aplica em diversas modalidades, diversas estratégias de treino, em diversas modalidades de treinamento, diversos métodos de treinamento. Então, por exemplo, tu tem um preconceito com mobilidade, flexibilidade, estabilidade, liberação miofascial, porque isso é coisa de treinamento funcional, porque isso é coisa da yoga, porque isso é coisa do CrossFit, e tu tá estagnado, por exemplo, há meses fazendo um tipo específico de treino visando estética, por exemplo, e tu não ter resultados. Talvez tu não tenha resultados porque tu não tem uma boa amplitude, porque tu não tem uma boa flexibilidade, porque tu não tem uma boa mobilidade, porque tu não tem uma boa quantidade de força que está faltando para que tu consiga ter progressão de carga e evoluir no teu treino. E eu não estou falando isso pura e simplesmente do nada, isso acontece com diversos indivíduos. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui atleta profissional, eu treinava pela performance e eu tinha uma estética e um volume muscular muito menor do que eu tenho hoje, por exemplo. E depois que eu parei de competir profissionalmente, eu comecei a querer treinar visando mais a estética. O que aconteceu? Como eu treinava para performance, trabalhava com grandes cargas, tinha uma boa flexibilidade, mobilidade, estabilidade, eu consegui muitos resultados muito rápido, utilizando as técnicas do fisiculturismo, que são ótimas, visando a estética. E, ao longo do tempo, as minhas cargas foram reduzindo, porque modalidades e métodos de treinamento específicos
trabalhos de pré-exaustão, trabalhos onde eu ia à falha com frequência e não conseguia rendimento depois em demais exercícios. A dieta influencia bastante, períodos que tu come mais, períodos que tu come menos e tu quer emagrecer, por exemplo, ficar com uma estética melhor, uma densidade melhor, um shape mais magro e mais seco, tu reduz a comida e a performance consequentemente reduz junto. Então, chega uma hora que tu fica estagnado. Isso acontece com todo mundo, isso aconteceu comigo, isso provavelmente acontece com vocês também. Por isso que me perguntam o tempo inteiro de como ganhar mais coxa, como ganhar mais peito, como ganhar mais braço. Isso é simples. Tu precisa ter progressão. Tu não pode esperar melhorar a tua estética, melhorar os seus resultados se tu faz sempre o mesmo treino, se tu treina com as mesmas cargas, se tu treina da mesma forma. E o que aconteceu? Nessa época, isso aí foi lá em 2012 talvez, o treinamento funcional, por exemplo, já estava mais conhecido, já estava ganhando espaço, e o meu irmão, que estava entrando na faculdade de educação física naquela época, começou a trabalhar em um estúdio bastante renomado em Porto Alegre de treinamento funcional e me convidou para conhecer. Eu tinha bastante preconceito com a metodologia, mas quando eu fui lá, eu percebi que o treinamento funcional não era ficar pulando em cima de uma bola ou em cima de um bozu, ou ficar se equilibrando em alguma coisa ou ficar saltando obstáculos. E que eles utilizavam muito levantamento terra, agachamento, supino, e que a grande diferença é que eles queriam essa técnica bem executada e que eles faziam todo um trabalho específico para que tu conseguisse atingir essa técnica bem executada. Ou seja, todo mundo que chegava lá para treinar tinha que fazer liberação miofascial, com rolinho, com bolinha, tinha que fazer mobilidade, flexibilidade e estabilidade e treino de core, ou seja, musculatura estabilizadora do tronco, antes de começar o treino. E faziam os treinos divididos em blocos. Primeiro, um bloco de força, onde tu fazia poucos movimentos e poucas repetições com grandes cargas. Depois tu fazia o treino mais metabólico ou o treino mais voltado para potência e agilidade, dependendo do teu objetivo. E depois tu finalizava com o que faltou, que era ou a potência ou a agilidade, que era o treino metabólico no caso, mais voltado para condicionamento cardiovascular. E eu achei interessante, comecei a aplicar algumas coisas que eu vi resultado instantaneamente nos momentos em que eu fui treinar lá. Ou seja, fazia muito tempo que eu não fazia liberação miofascial, nunca tinha feito, conheci lá, mas fazia muito tempo que eu não fazia mobilidade, flexibilidade, fazia muito tempo que eu não fazia treinos de estabilidade, e eu comecei a perceber que fazendo essas práticas, o meu treino de musculação, de treinamento tradicional voltado à estética, melhorou muito. Eu ganhei amplitude que eu tinha perdido, eu ganhei estabilidade, eu ganhei potência, eu ganhei qualidade no meu movimento, os movimentos ficaram mais fluidos, eu consegui movimentar mais cargas, melhor, por mais vezes, reduzir dores que eu vinha sentindo nos ombros, nos joelhos e no quadril, e consegui treinar melhor por mais tempo, com menos dor e maior qualidade. Ou seja, eu comecei a fazer treinamento funcional junto com a musculação, menos considerando que eu treinava mais aquilo que me era mais interessante, visando o atingimento do meu objetivo na época. Então, por que não aplicar técnicas de um treinamento funcional? Por que não aplicar técnicas que são mais utilizadas no CrossFit? Por que não utilizar técnicas da yoga, técnicas das artes marciais, técnicas da ginástica natural, técnicas das artes marciais, para a melhora do teu treinamento e atingir o teu objetivo melhor, mais rápido, com mais segurança e com mais qualidade. E o mesmo vale para diversas outras modalidades. Se o teu objetivo é performance, tu não vai conseguir trabalhar sempre com sobrecarga. Tu não vai conseguir trabalhar no limite de força, no limite de carga em todos os treinos. E tu vai sim precisar fazer um trabalho de hipertrofia visando um aumento de massa magra para que tu consiga ter mais músculos para fazer melhores contrações e aumentar a tua força. Não existe um único trabalho específico que vá melhorar todas essas especificidades.
Ao longo do tempo nós temos surgimento de diversas metodologias e diversos métodos de treinamento com diversas estratégias diferentes e elas surgem por um objetivo, elas surgem com um propósito. E a gente, quando fala em treinamento, a gente tem que pensar no treinamento como um todo e utilizar todas as ferramentas, métodos, metodologias e estratégias que nós temos ao nosso alcance para o melhor atingimento do nosso objetivo. Então, não é a melhor opção tu pensar que, como eu sou um indivíduo que busca um treinamento mais estético, a melhora da minha estética, da minha composição corporal, que eu vou utilizar somente as práticas e as metodologias do fisiculturismo. Cara, hoje em dia, os fisiculturistas não usam exclusivamente as práticas, as estratégias, as metodologias do fisiculturismo. Se tu for assistir, por exemplo, performance de apresentação de fisiculturistas, tu vai ver fisiculturistas que têm abertura total, fisiculturistas que ficam em parada de mão ou em parada de cabeça no meio de uma apresentação. Tu vai ver diversas práticas de fisiculturistas fazendo liberação miofascial, tanto autoliberação com rolinho e bolinha, quanto com profissionais de liberação miofascial, fisioterapeutas fazendo um trabalho específico para diminuir as contraturas e as tensões musculares para que eles consigam se manter em pico de performance. Então, por que tu, uma pessoa normal, vai falar mal de uma prática que o profissional que tu admira, né, aplica no treino dele? Não faz sentido. Nós temos hoje em dia diversos fisiculturistas que fazem treinos, por exemplo, de powerlifting e treinos de mais funcionais ao longo do período de off ou durante até o período mais pré-competitivo para se manter em pico de performance, para o ganho de força em off, fazendo um treino de powerlifting, fazendo um trabalho de mobilidade, flexibilidade e liberação miofascial e com o objetivo de reduzir o risco de lesão no momento em que ele está mais debilitado devido à dieta e o método de treino onde ele está mais próximo do palco. Então não faz sentido tu descartar essas metodologias. Quando a gente fala em treinamento, o mais interessante é que tu pense no treinamento como um todo. As pessoas fazem isso com religião, por exemplo, as pessoas fazem isso com política, as pessoas fazem isso em diversos outros quesitos da vida. Pegar aquilo que é mais interessante de cada um e usar aquilo que te serve. Por que tu não vai fazer isso com o treinamento físico também? Treinamento é treinamento. Usa tudo que tem ao teu alcance. As metodologias, elas são desenvolvidas visando esse objetivo específico e elas têm diversos pontos positivos e negativos para diversos objetivos e diversos indivíduos que buscam ou praticam esportes ou modalidades diversas. O que importa é que tu saiba analisar e julgar e aplicar aquilo que é interessante para ti. Então, quando nós falamos em treinamento, nós falamos em todos os vieses do treinamento. A minha metodologia específica, eu peguei exatamente aquelas partes que eu vi mais resultado, que eu julguei mais interessante para os indivíduos que eu treino, que em geral são mais voltados para a parte de performance. Então, eu peguei aquilo que eu achei interessante do treinamento funcional, aquilo que eu achei interessante com kettlebell, aquilo que eu achei interessante do crossfit, aquilo que eu achei interessante da yoga, da ginástica natural e de diversos outros métodos. Eu aplico e desenvolvo aquilo e aplico nos meus alunos e nos meus atletas, nos meus clientes, dentro das necessidades que eles têm. Se ele precisa melhorar a mobilidade, se ele precisa melhorar o movimento, se ele está encurtado, se ele está duro, a gente vai trabalhar mais liberação miofascial, a gente vai fazer um trabalho mais forte de mobilidade e flexibilidade. Se ele tem uma lesão específica, por exemplo, uma hernia de disco, a gente vai ter que trabalhar não só a mobilidade e a flexibilidade, mas também muita estabilidade para que ele consiga fazer os movimentos específicos para
atingir o objetivo dele, conseguir treinar sem dor, conseguir não ter dor na vida cotidiana dele. A gente está falando de um atleta de alta performance, a gente precisa trabalhar muito a força e a potência desse indivíduo. E a mobilidade, a flexibilidade, a estabilidade são imprescindíveis para a redução de risco de lesão quando a gente fala em alto rendimento. Então, essas metodologias, elas surgem especificamente para atingir um objetivo. Existem diversas metodologias com diversas práticas, com diversas aplicações que são muito interessantes para diversos objetivos e eles vão te facilitar muito. Então aqui nesse vídeo eu estou situando vocês em termos históricos e em termos de surgimento e práticas esportivas e de modalidades específicas que são treinamento. E ao longo dos vídeos, quando eu for abordar assuntos mais específicos, se eu for falar sobre mobilidade, se eu for falar sobre flexibilidade, se eu for falar sobre liberação miofascial, se eu for falar sobre força, sobre potência, sobre hipertrofia, eu vou abordar não só aquela técnica tradicional específica daquela modalidade. Quando eu for falar em hipertrofia, eu não vou falar só sobre técnicas de fisiculturismo e metodologias avançadas de treino. Se eu for falar sobre performance, eu não vou falar só sobre pliometria e sobre levantamento de peso olímpico. Se eu for falar sobre reabilitação, eu não vou falar só sobre liberação miofascial e sobre mobilidade, flexibilidade e ativações musculares. Eu vou falar sobre treinamento como um todo. Então, eu preciso que vocês abram a mente de vocês e entendam que o treinamento é um só. As bases que vão ser aplicadas para diversos objetivos é que vão ser ajustadas de acordo com o objetivo do indivíduo que está sendo treinado. Então, eu preciso situar vocês dentro desses quesitos de treinamento. Ao longo dos próximos vídeos, a gente vai abordar diversos assuntos, diversas técnicas, e eu vou abordar e vou falar sobre diversas práticas, e eu vou ignorar por completo se elas tiveram origem no treinamento funcional, se elas tiveram origem no treinamento para fisiculturistas, se elas tiveram origens no CrossFit, nada disso vai ser relevante. O que é relevante é, para atingir um objetivo se eu for falar de mobilidade, flexibilidade, estabilidade, liberação miofascial, eu vou trazer as técnicas específicas e como melhorar, por que melhorar, como tratar isso. E não de onde vem ou de qual metodologia e sim da técnica específica. Eu vou aplicar e vou mostrar e ensinar e falar sobre cada técnica específica que vai ser útil e que vai auxiliar melhorando essas valências e essas capacidades físicas, ignorando a origem da técnica. Treinamento é um só. A gente fala de treinamento e abrange todas as técnicas e modalidades específicas, beleza? Então, ao longo do tempo, eu vou ir lançando vídeos aqui. Eu já tenho diversos tópicos a serem tratados nos próximos posts que foram pedidos por inbox e em caixinhas no Insta, que são tratados com frequência em academias. Outros assuntos que eu considero importantes e essenciais de serem tratados ao longo do tempo para que haja uma melhor compreensão do que eu estou falando ao longo desses tópicos em que eu vou responder das dúvidas mais específicas de vocês. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos. Se tu está gostando do conteúdo e tu tem interesse nesse tipo de assunto de treinamento, eu vou falar sobre hipertrofia, eu vou falar sobre força, sobre potência, sobre flexibilidade, sobre mobilidade, sobre estabilidade, sobre reabilitação, hipertrofia, performance, alto rendimento, e vou tratar desses diversos assuntos da forma mais objetiva, mais científica, mais específica e mais eficaz possível. Então, se tu curtiu, dá um like ali, segue, te inscreve aqui no canal que vai vir muito conteúdo ainda pela frente, beleza?